Vamos fazer uma oração. Amado Deus, poderoso Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, Paizinho, nós entramos na tua presença neste momento, meu Pai, pedindo a tua presença neste lugar mais uma vez. Já tem estado aqui conosco nesta noite, Pai, que o Senhor possa falar na minha boca, Senhor, e que a tua palavra venha a ser ministrada ao coração do teu povo, daqueles que estão aqui dentro e daqueles que estão nos ouvindo, ó Pai. Senhor, nessa transmissão ao vivo, em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra, meu Pai, venha transformar os casamentos, que a tua palavra venha transformar as vidas, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amados, hoje nós vamos falar sobre o casamento, né? A pergunta que eu tinha feito será: casamento ou união instável? Eu quero começar perguntando para os irmãos: vocês acham que os casamentos hoje são casamentos segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, ou está mais parecendo uma união instável? Porque nós vamos ver como Deus, vamos dizer assim, programou o casamento. Sabe, meus amados, é tão importante a questão do casamento e do matrimônio. Você quer ver como é tão importante? Quando Deus iniciou a Bíblia, né, a Bíblia foi iniciada com um casamento. Foi ou não foi? Adão e Eva. No final de Apocalipse, lá você vai ver que termina com um casamento entre Cristo e a igreja. Quando Jesus iniciou o ministério, como é que foi o início do ministério dele? Em um casamento lá, que teve um milagre, né? A transformação de água em vinho. Então, para Deus, queridos, o matrimônio é algo extremamente importante. O casamento é muito importante. E por isso, queridos, né, que o inimigo das nossas almas, conhecedor dessa realidade, ele trabalha de uma forma, vem trabalhando para destruir de todas as formas, né, os matrimônios, os casamentos. Ele trabalha, né, de uma forma assim, muitas vezes, sem a gente perceber, né? A gente sabe que o número de divórcio hoje é muito grande, porque o inimigo está trabalhando para destruir os casamentos. E ele vem trabalhando, né, para destruir os casamentos desde o princípio, assim, desde você criancinha. Na formação da criança, hoje as escolas estão formando as crianças contrário da palavra de Deus. Na internet, contrário à palavra de Deus, praticamente tudo contrário à palavra de Deus. Claro que tem coisas boas também, mas é um trabalhar do inimigo nas nossas almas para destruir essa união, né, que tanto agrada o coração de Deus. Eu queria ler com os irmãos uma passagem bíblica aqui, Gênesis 2, versículo 22 e 23, na versão ACF, Gênesis 2, só para a gente fazer uma introdução. Gênesis 2, versículo 22, na versão ACF, e diz assim: e da costela que o Senhor Deus tomou, o homem formou uma mulher e a trouxe a Adão. E disse, 23, e disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada de mulher. Outra tradução diz varoa, porque do homem foi tirada. Outra tradução aqui diz tomada. Então, meus amados, desde o princípio Deus criou, vamos chamar assim, desse mistério. O livro de Efésios chama de mistério. Ele faz uma comparação entre o matrimônio, o casamento, o marido, a esposa e a igreja e Cristo. Mas hoje a gente veio numa pegada de instruções, né, nessa semana, e hoje eu ia falar um pouco mais dois princípios, como eu tenho feito, né, nesses dias para trás, 2 princípios, e depois ia entrar como que se fosse uma continuação do que nós viemos ensinando e instruindo essa semana. No entanto, querido, quando foi agora 4 horas da tarde, o Espírito Santo de Deus falou comigo assim: toma outro caminho. Eu falei: Jesus amado. Aí eu fiquei apavorado, né, queridos? E Jesus foi me conduzindo por outro caminho, né? Tipo assim, você está num caminho, mas hoje você vai andar por outro caminho.
E é esse outro caminho do matrimônio que eu queria compartilhar com os irmãos. Então nós vamos falar diretamente, algumas coisas como é sobre matrimônio, é pesado, tá, filha? Assim, pesado no sentido, eu preciso falar abertamente com os irmãos. Então, os irmãos que estão vindo a primeira vez aqui, não escandaliza não, viu? Que eu falo como Deus manda falar, e às vezes as pessoas não querem ouvir a verdade. A Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade. Então, 1 Coríntios capítulo 7, já vamos começar na batida forte. Versículo 4. 1 Coríntios capítulo 7. Ok. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4. A Thalita está lembrando que nós esquecemos de algo, mas depois você me lembra no final, viu? Na versão aqui, eu não sei se acho que na CF, olha só o que diz aí. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Amados, olha só o que Deus está falando. O que nós vamos falar aqui hoje, queridos, é para que mostrar para os irmãos como ter um casamento segundo a palavra de Deus. Como ter um casamento feliz, como ter um casamento abençoado. E a palavra de Deus, ela trata de todas as coisas necessárias para a nossa vida, inclusive sexo, inclusive as coisas que nós damos importância, como trabalho e tudo mais, né? Então, olha aqui, está dizendo o seguinte, o que está dizendo nesse versículo aqui, queridos, que na relação sexual, a mulher, ela não tem poder sobre o corpo dela, tem um marido. E o marido não tem poder sobre o corpo dele, mas a mulher. O que significa? Significa que quando o marido quiser namorar, a esposa precisa estar disponível. E quando a esposa quiser namorar, o marido precisa estar disponível. É isso que está dizendo aqui, né? Então, os casamentos, que nós precisamos compreender isso e aceitar essa realidade da Bíblia. Porque a gente vai ler um pouco mais aqui por qual que é a causa ou a consequência quando isso não ocorre. E, às vezes, né, o marido é mais visual, o marido, né, normalmente quer sexo com mais frequência, normalmente, do que a mulher. E aí a mulher empoderada, ela está trabalhando fora, ela está cuidando dos filhos, ela está cuidando da casa, ela está fazendo não sei o quê, chega em casa e leva trabalho para casa. Então, o que acontece? Ela nem lembra, né, o libido dela está baixo, porque ela está cansada. Aí chega à noite, o marido quer namorar, que ela faz assim, eu estou cansado, vou dormir. Né, e vira para o canto. E deixa o marido a ver navios. Então, é por isso que o diabo tem trabalhado as pequenas coisas, porque ele enche a mulher de trabalho, enche ela de tarefas, para que ela não namore com o marido. E o diabo, é nessa área que o diabo entra. A gente vai ler o próximo versículo. Esse dia estava ouvindo uma pessoa falar, né, um homem falar, ele falou assim, eu sei dessa história, que a mulher cansa e ela trabalha fora, chega cansada, aí tem casa para arrumar, cozinha, tem almoço. Ele falou assim, lá em casa, para não ter esse problema, não tem nada disso. Eu levanto de manhã, eu faço café, eu já preparo, arrumo a casa para a mulher, na hora do almoço eu ajudo ela a fazer o almoço, eu lavo as vasilhas, eu limpo a cozinha, de tarde eu ajudo a arrumar a casa, faço tudo isso para não ter desculpa de falar que está cansada, né? Na hora que eu vou querer namorar, ela fala, não estou cansado, eu vou dormir. Aí ele estava contando que um dia a esposa dele virou para ele e falou assim, como a esposa não estava fazendo nada, só ele, né? E a esposa toda animada para namorar, falou, vamos namorar? Ele falou assim, não, hoje eu estou cansado, eu vou dormir. Então, inverteu a situação, né, queridos? Mas essa vida de hoje, né? A tendência é essa, é tirar esse relacionamento, né? Essa parte importante no casamento, que é o sexo, né? Aqui... e tem um outro versículo aqui, queridos, o versículo 5, né? Aí, esse foi o 4, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, diz assim, não vos priveis um ao outro, dando continuidade, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não te tente pela vossa intemperança,
Tem outra tradução que diz incontinência. Irmãos, é isso que eu queria comentar com os irmãos. Quando o homem e a mulher não estão tendo relações sexuais, que essa incontinência, intemperança, o diabo entra nessa área. Como é que o diabo começa a destruir os casamentos? Na incontinência do marido ou da esposa. Porque eles não estão tendo as relações sexuais que a Bíblia diz que é para ter, desde a criação. Você lembra que Deus falou com o homem e com a mulher que era para namorar bastante, que era para multiplicar, para multiplicar precisa namorar bastante. Então o diabo entra nessa área. Aí a mulher ou o marido começa a ter atenção, olhar para outras pessoas na rua e tudo mais, vai cair no laço. Então essa falta um do outro dá lugar a Satanás para entrar. Mas esses dois versículos também, queridos, eles não falam só da relação sexual. Aqui está falando, queridos, também da presença, do contato do marido com a esposa. Sabe, queridos, o que Deus está nos instruindo aqui, além dessa relação sexual, é preciso que o marido e a mulher estejam, vamos dizer assim, se pegando, se tocando, andar de mãos dadas, abraçados. Porque quando o marido e a mulher não se tocam, não se abraçam, não se beijam, depois de um tempo já não dão mais nem as mãos na rua. Então, isso dá lugar aqui chamou que de incontinência, ou seja, o diabo entra nisso. Então, o marido e a esposa precisam se tocarem, irmãos, se abraçarem, andarem de mãos dadas, abraçados, como um casalzinho namorado. Quando era namorado, estava todo agarradinho, né? Ficava tudo querendo agarradinho pelos cantos, e depois que casa, deixa isso. Isso aqui a Bíblia está nos ensinando que o diabo entra nessa área. E aí pronto, aí não tem mais toque. Não tem mais toque, o marido não toca na esposa, a esposa eles não se tocam, não se abraçam, não se beijam. E o tempo vai passando e vai deixando isso. Aí de noite o marido quer namorar, você acha que a esposa vai querer? Claro que não, irmãos. Então é preciso manter esse carinho, esse toque, né? Não deixar o inimigo entrar nessa área, entendeu? Porque isso o diabo, quando você não está tocando no seu marido, na sua esposa, o inimigo está entrando nessa área, ele está achando brechas. Então mantenha, viu, querido, esse carinho, mantenha essa relação. A Bíblia diz, né, que Deus uniu, o homem não se separa. Então mantenha essa união. Não só na relação sexual, mas está se tocando, né? Se beijando, se abraçando, se acariciando, né, meus queridos? E isso é salutar, e isso evita que o inimigo entre no casamento. A outra coisa que eu queria comentar com os irmãos sobre o casamento, né? Eu queria ler Ezequiel 37. Ezequiel 37, versículo 1. Hoje nós vamos talvez falar menos um pouco, eu tirei muita coisa do que eu ia falar aqui. Ezequiel 37, versão ACF, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Verso 3. E me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor, tu sabes. Verso 4, então me disse, profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E continuando no verso 7, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. Presta atenção nisso. Os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. Verso 8. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Verso 9. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E verso 10. Eu profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. O que eu estou querendo dizer isso? O que Deus está querendo dizer com isso? Irmãos, quando Deus me trouxe a essa passagem bíblica, ele estava dizendo o seguinte,
que os casamentos hoje estão como isso aqui, um vale, vem se transformando num vale de ossos secos, queridos. A frieza espiritual que estão nas famílias, a frieza está como um vale de ossos secos. Não há toque, não há relacionamento, o homem não suporta a esposa não suporta o marido, a impaciência, todo mundo correndo atrás, como se diz, né? Não sei por que eles estão correndo atrás. A Bíblia diz que a bênção que corre atrás de nós. Então, queridos, nós estamos fazendo tudo o contrário, e com essa, vamos dizer, enxurrada, né, de investida do inimigo, através de leis, criando circunstâncias para destruir, né, os relacionamentos, os casamentos vêm se transformando em ossos sequíssimos. Nós lemos aqui, naquela primeira passagem que nós lemos aqui de 1 Coríntios, capítulo 7, né, isso, a Bíblia nos ensina, queridos, que sexo fora do casamento é prostituição, adultério, fornicação, mas também não fazer sexo no casamento é pecado, queridos. Não ter relação sexual, que a Bíblia manda ter relação sexual com a sua esposa, com o seu marido. Então, com isso vai se transformando naquela frieza, vai se transformando, o casamento vai se virando ossos sequíssimos, né, o matrimônio. E como que aqui, mas nessa passagem bíblica já está o primeiro, vamos dizer assim, revelação de como restaurar um casamento que está praticamente perdido, né, está como osso seco, um vale, né, quando o profeta foi levado naquele lugar, e o casamento estava como um vale de ossos secos, né, aquele vale estava todo destruído, as pessoas estavam, já morreram, vamos dizer assim, só sobrou os ossos. Aqui ele diz que, quando ele começou a profetizar, qual foi a primeira coisa que aconteceu aqui? Um osso se juntou a outro osso. Agora, quando a gente volta aqui em Gênesis, na passagem que nós lemos o seguinte, né? Gênesis 2, versículo 23. Esta agora é ossos dos meus ossos. Ou seja, a mulher que foi retirada do homem, ela é osso dos ossos do homem. E quando o profeta profetizou, a primeira coisa que se juntou foram os ossos. Ou seja, para que a sua família que está como ossos secos, a sua família, né, precisa primeiro começar pelo matrimônio. Se juntar osso com osso, ou seja, os ossos do marido com os ossos da esposa. E Deus está falando aqui, queridos, para você que está na igreja, profetizar sobre o seu matrimônio, querido. Profetiza. Deus deu autoridade ao profeta aqui. Eu, como profeta de Deus hoje, vou profetizar sobre o seu casamento. Mas você, dentro da sua casa, do seu lar, não importa a condição que está o seu casamento, não importa a condição que está a sua família, seus filhos podem estarem todos caídos. Comecem a profetizar aqui, porque Deus está nos dando uma orientação, uma ordem. Profetiza sobre o seu casamento, profetiza sobre os seus filhos, mas profetiza vitória, profetiza vida, que vida? Vida espiritual. Não olhe para os seus filhos, não olhe para o seu casamento da forma que eles estão hoje, nem o olhar físico, não. Tenha os olhos espirituais e use de autoridade. Autoridade, irmãos, Deus deu autoridade para nós no casamento, deu autoridade para o marido, né? Deu autoridade para a esposa sobre os filhos. Deus nos deu autoridade, então você tem autoridade. Esposa, você que está na igreja e o marido não está, profetiza todos os dias sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Marido, você que está aqui, profetiza sobre a sua casa, sobre o seu lar. Deus já nos deu autoridade, irmãos. Quando o seu filho vai viajar, alguma coisa, meus filhos não saem para viajar sem pedir que a gente ore por eles. Desde criança nós oramos por eles, nós estamos profetizando sobre a vida deles de vitória. Não é ficar falando, apontando os defeitos dos seus filhos. Quando a gente aponta, né, a gente erra. Profetizando ao contrário, profetizando coisa negativa. O meu filho isso, a minha esposa isso, o meu marido isso. Não, querido, meu marido é um beberrão. Não, seu marido é um homem de Deus, você tem que profetizar. Ele está bebendo, você está profetizando sobre a vida dele. Fé é ver antes de ter. Fé, Abraão teve fé onde não havia mais esperança.
Ele teve esperança onde não havia mais esperança. Romanos 4:18. Então, queridos, nós precisamos profetizar sobre a nossa família. Use de autoridade. Ande dentro da tua casa, do teu lar, profetizando. E é hoje, é amanhã, é depois da manhã, até Deus completar a obra. Você viu o que foi? A obra, o osso se juntou ao osso, depois nervo, depois pele, uma coisa de cada vez. Então as coisas vão acontecendo gradativamente. Mas você precisa crer e usar da autoridade que Deus nos deu. E você vai começar a ver o seu casamento, a sua família, os seus filhos tendo a vida transformada. Em vez de ficar falando todo dia, está lá na droga, está na bebida, meu marido... Não, irmão, profetiza bênção sobre a vida deles. Use de autoridade, queridos, que Deus há de cumprir. Porque Ele é Deus. Irmão, esse Deus não mudou, irmãos. A gente, né, contou assim, alguns aperreios, né, como diz a turma que nós passamos. Irmãos, mas foram tantos milagres no meio desse aperto, é que nem no deserto, né? Foi no deserto que Deus fez mais milagres, né, na vida do povo de Israel. E nesses apertos que nós passamos, nessas angústias que nós sofremos, Deus fez tantos milagres, irmãos, na nossa vida, primeiro em nós, né? Porque a gente foi sendo transformado. Eu e a Cláudia mudamos completamente a nossa maneira de pensar, de agir. Muda o nosso coração. Às vezes você acha que, né, ontem nós falamos sobre um marido, né, de orgulho. Então, querido, Deus quebra, vai quebrando todo o meu orgulho. Hoje não sobrou nada. Quer dizer, sobrou de algum lado ainda, mas de vez em quando eu ponho para fora, ele vem, dá uma marretada, né, porque precisa acabar com isso, não pode sobrar nada. Ainda tem coisas para trabalhar em mim. Então, queridos, Deus está trabalhando, mas Deus... Mesmo durante o processo que Deus tem que fazer na sua vida, na minha vida, né, Deus vai te usando para a sua fé ser acrescentada, para a sua fé ser aumentada. Mas se você está vivendo a tribulação, se você está vivendo esse momento de tratamento, e você resiste, você não quer mudar, você não, como eu não queria, né, irmãos? E Deus foi muito duro comigo, para que senão eu não estaria aqui hoje, da forma que eu estou. Então, deixa Deus trabalhar na tua vida. Irmão, a gente sempre pensa que nós já estamos lá na frente. Eu vou te revelar agora. Você está lá atrás. Pensa 10 quilômetros para trás que você está pensando que você está mais uns 30 para trás. Eu e você somos assim. A gente pensa que já está pronto, que já sabe, que é o tal, que é a tal. Irmãos, Deus tem muito que fazer na sua vida ainda. O principal inimigo teu e meu não é Satanás, somos nós mesmos. Então Deus tem que visitar seu coração, tirar tudo de ruim que tem no seu coração, no meu coração. Eu já contei para os irmãos que eu fui formado para... Né, meu avô queria me formar para ser matador. Né? Deve ser por isso que eu não mato nem formiga hoje, nem nada. Então, querido, então a gente tem esse lado, né, ruim que a gente é formado. A nossa natureza ruim pela sociedade que está vivendo. Eu estava contando de trabalho aqui. Antigamente nas empresas tinha uns 2 ou 3 gente mau caráter. O resto tudo era gente boa. Hoje está difícil achar uma gente boa no trabalho. Está todo mundo puxando o tapete de todo mundo. Inverteu, a sociedade está cada dia mais parecida com Satanás. Só que a igreja de Cristo precisa estar cada dia mais parecida com Cristo. E o casamento, querido, é o local onde Deus está nos tratando, nos ensinando, nos relacionamentos. Você pensa que hoje, né, depois eu estou com 61 anos, você pensa que relação sexual hoje é pior quando a gente era jovem? É muito melhor, meu irmão. É muito melhor quando a gente está em Cristo. Quando a gente está em Cristo, queridos. Irmão, você não precisa tomar Viagra não, viu, irmãos? Toma um chá de Jesus que você vai ver como é que você vai funcionar. Está dando aleluia aí? Glória a Deus. Entendeu, queridos? É como é que Deus trabalha a nossa vida. Lembra de Abraão? 100 anos o bicho estava dando couro, irmão. É assim o varão. É assim a varoa. Mas enquanto você estiver vivo, meus irmãos, Deus está trabalhando a sua vida ainda. Eu quero ler mais um versículo agora com os irmãos, né? Efésios 5, tem alguns versículos aqui, nós vamos fazer um comentário.
Efésios 5. Irmãos, eu não estou contando vantagem, não, pelo amor de Deus. Eu estou contando o que tem na Bíblia. Eu estou contando para você o que Deus faz. Ou você crê na Bíblia do jeito que está escrito, ou então, meu filho, é um livro de história. Você volta lá para... Vou nem falar para onde, né? Porque você precisa crer. Se Deus falou, está falado. Diz que na velhice nós vamos dar muitos frutos, irmão. É isso. Oxente. Precisa crer, meu filho. Efésios 5, versículo 21. Vamos na versão NAA, por favor. Diz assim, versículo 21. Efésios 5, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Olha o que diz a palavra. 22. Esposas, cada um de vocês se sujeita a seu próprio marido, como ao Senhor. Versículo 23. Porque o marido é o cabeça, quer dizer, a autoridade sobre a esposa, como também Cristo é o cabeça, ou seja, a autoridade sobre a igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu marido. Versículo 25. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Versículo 32, que é o versículo, chave para nós aqui. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo, a igreja. Irmãos, essa passagem aqui, eu sei que tem muitas coisas que vocês podem ler depois, estudar, vão entender muitas coisas aqui, sobre o marido ser autoridade sobre a igreja, sobre a esposa ser submissa ao marido, o marido deve amar a sua esposa, e a esposa deve se submeter à autoridade do marido, à liderança. Não é ditador, não é ficar mandando, não, é autoridade, é liderança, junto, nós aprendemos esses dias aqui. Mas aqui o mistério, irmãos, é que Deus está comparando aqui na sua palavra o casamento, o matrimônio, marido e esposa, com a igreja e Cristo. Igreja e Cristo. É por isso que o diabo investe contra os casamentos dentro da igreja, o tanto de pastores e tanto de gente divorciando dentro da igreja. Por quê? Porque destruindo as famílias, os casamentos, ele está destruindo a igreja. Então, em vez de ele atacar só a igreja, ele ataca os casamentos. Pessoa, quando cai um pastor, queridos, quando um pastor cai em adultério, quando um pastor divorcia, é um escândalo. Praticamente metade da igreja deixa a igreja. É ou não é? Então, por isso que ele investe. O diabo, ele investe. Mas aqui, olha só, Deus está comparando. Então, irmãos, as pessoas querem buscar informações no lugar errado. Vamos, livro de autoajuda, sociologia, sexologia. Um pastor estava contando que ele foi convidado para um seminário aí de família, e na noite anterior foi uma sexóloga falar lá. Ele queria ir embora, ele que ficou desorientado. Porque, olha, irmãos, os pastores iam com o livro dela lá para pedindo autógrafo para ela. Porque, irmãos, queria aprender a fazer amor com a sexóloga. Irmãos, nosso Deus é o Deus de amor. Quer aprender a fazer amor? Vamos aprender com Deus, querido, com a sua palavra. Olha o mistério, queridos. Olha, irmãos, quando no Éden Deus disse, Adão adormeceu, nós já falamos sobre isso aqui, Deus retirou de Adão adormecido, retirou da costela dele, retirou a esposa. Só que em outra passagem bíblica, nós vamos ver, quando Lázaro morreu, Jesus não falou que ele morreu, Jesus falou que ele adormeceu. Então, o que é adormecer? Adormecer na Bíblia. Qual que é a revelação profética? É morrer. Então, é mais ou menos assim, Deus matou Adão, e com a morte de Adão, Deus retirou, na verdade não retirou, formou a esposa. Vamos entender isso.
Quando é que você vai ter uma esposa abençoada? Quando é que você vai ter uma esposa valorosa? Uma esposa eterna? Quando você morrer para esta vida. Quando você morrer para o pecado. Quando você morrer para o orgulho, marido. Quando você morrer para o eu. À medida que Deus está te matando, Ele está formando a esposa. Uma esposa está nascendo, uma esposa gloriosa, uma esposa santificada, uma esposa transformada, uma esposa amorosa. Mas você tem que estar morrendo. Como diz um humorista, morreu. E às vezes quando é a mulher que está na igreja, eu não sei, eu estou 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, meu marido veio para a igreja, porque você ainda está viva. Na hora que você morrer para esta vida, o seu marido, Deus vai trazer assim o seu marido para a igreja. Deus está trabalhando na sua vida. Você precisa morrer, irmão. O segredo é morrer. Deus, irmão, você está aqui, Deus vai te matar. Deus quer te matar, mas não é morte do corpo só, morte física para entrar debaixo da terra. Deus quer matar o seu eu, o seu ego, o seu orgulho. E quando você estiver morto, meu querido, aí você começa a receber as bênçãos de Deus, você recebe de volta a autoridade. Lembra da igreja? Como é que foi que Cristo teve autoridade sobre a igreja? Depois que Ele morreu lá na cruz e ressuscitou. É do mesmo jeito que comparou aqui, irmãos. E quando Cristo morreu e voltou todo e falou, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Depois que Ele morreu. Isso é para nos ensinar. Quando você morrer, mulher, quando você, marido, morrer, toda autoridade vai ser dada a você nos céus e na terra. Deus vai te devolver a autoridade que perdemos lá no Jardim do Éden. As bênçãos que nós perdemos lá no Jardim do Éden. Irmãos, e quando a gente tropeça, guarda isso, quando a gente tropeça, a gente quebra uma aliança, por exemplo, como aconteceu com Adão e Eva, uma aliança do casamento e tudo. Qual a primeira coisa que você perde? Vão lá no Éden. Qual foi a primeira coisa que eles perderam? Olha, eles perderam várias coisas, mas eu quero te chamar a atenção para uma delas. Eles foram expulsos do jardim. O nosso Deus, queridos, é um Deus de território. Salmo 115, acho que verso 16. Vê se é aí, Salmo 115, verso 16. Nosso Deus é um Deus de território. Coloca aí, fazendo um favor. Se não for... esse mesmo. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Olha só, Deus é um Deus de território. O céu é dele. É dele. Nós vamos, né? Agora, a terra Ele deu a quem? Aos filhos dos homens. Nosso Deus é um Deus de território. Quando Adão e Eva tropeçaram, qual foi a primeira coisa que Deus tirou dele? O território. Eles foram expulsos. Agora, quais territórios que nós temos? Cidades, claro, mas também há um território chamado casamento. Há um território chamado igreja. Quando a gente tropeça, quando a gente faz contrário à vontade de Deus, nós perdemos o nosso território. Deus nos tira do território. E quando nós estamos na bênção, Deus coloca dentro de um território de bênção, de promessa, como Deus colocou. Você sabia que Adão foi formado, foi criado fora do jardim? Depois a Bíblia diz que Deus colocou ele dentro do jardim. Ou seja, quando Deus quis abençoar Adão, Ele colocou ele num território. Que território é esse? Um território de comunhão com Deus. No jardim, Adão tinha comunhão com Deus, queridos. Lá no Éden não fala que havia uma relação entre Adão e Eva. Ali não conta como é que era Adão e Eva conversando. Não mostra ali, a não ser aquela, né, quando foi tentada, a Eva foi tentada e foi até Adão. Agora, ali mostra que Deus vinha visitar Adão, ou seja, irmãos, o nosso território, por exemplo, a igreja, as nossas bênçãos, para nós estarmos no local da bênção, no território da bênção, nós precisamos ter relação com Deus, intimidade com Deus. Muitas vezes Deus tem proporcionado oportunidade para as pessoas estarem na presença dEle, só que aí a pessoa faz o quê? Ela faz pouco caso, ela desonra. Nós falamos do princípio da honra. Ela desonra a Deus, faz pouco caso das coisas de Deus, não vem no culto, fica em casa. Estou cansado hoje.
Isso é desonra, querido. Quando você ia para o mundo, você passava lá a noite inteira, trabalhava o dia inteiro, virava a noite inteira na gandaia, e depois, no outro dia, ainda ia trabalhar. Agora eu estou cansado. Não vem para a igreja, desonra a Deus. Aí depois, sabe o que Deus faz? Põe você para trabalhar à noite. Mas por que Deus abriu a porta à noite? Porque você está fazendo pouco caso das oportunidades que Deus está criando para você. Eu me lembro de um testemunho de um pastor, era até um professor de teologia, ele estava contando que ele é filho de pastor, né? Aí ele era filho de pastor, e logo que ele teve desviado, aí voltou para a igreja. Quando ele voltou, já começou a pregar. Aí o pastor viu que ele, né, que tinha um chamado, aqui, né, a chama acesa, ofereceu para ele fazer um curso de teologia. Ele falou, não precisa de teologia não, né, na época, e pegou e não fez não, e saía pregando as congregações, não quis estudar. Aí quando ele caiu a ficha, que na época ele precisava de estudar, aí ele foi trabalhar numa padaria de madrugada, não podia mais no curso. Por quê? Desprezou a oportunidade que Deus tinha dado. Quando a gente despreza a oportunidade que Deus está nos dando, Ele vai criando dificuldade para a gente. Aproveita a facilidade, irmão. Hoje você pode chegar e comprar a Bíblia, as portas estão abertas, uma semana de porta aberta aqui, para você vir, aprender. Deus abriu uma porta, uma oportunidade para as irmãs aprenderem, né, um pouco sobre cozinha. Aproveita a oportunidade que Deus está criando, porque essas portas vão se fechar. Podem se fechar um dia. Então nós precisamos lembrar que Deus faz uma comparação de Cristo, né, e a igreja, a esposa e o marido. E como é que a esposa é formada, né, queridos? Nós vimos aqui, é formada do homem, quando o homem estava lá no jardim. O homem estava no momento de intimidade com Deus. Então, querido, o homem precisa buscar, e a mulher também, intimidade com Deus. Porque o seu companheiro vai ser formado a partir da sua intimidade com Deus. A partir daí, Deus começa a transformar a sua vida. Começa a transformar a vida do teu companheiro. Eu canso de ouvir, né, irmãos? A gente está sempre aconselhando. Deus não está trabalhando ainda na minha esposa. Muitos anos, não está trabalhando no meu marido. Porque, como eu disse, é porque Deus ainda está trabalhando em você. Deus precisa primeiro trabalhar em você. Se você for o primeiro a vir para a igreja, então Deus está trabalhando em você para que o outro seja transformado. Quando você pensar que não, o outro vem para a igreja. Foi assim comigo e a Cláudia. Deus me trouxe para a igreja primeiro. Aí eu vim para a igreja, e ela era católica, muito católica, o tio dela é padre e tudo mais. Ela falou um dia assim, já contei para os irmãos, eu nunca vou entrar numa igreja de crente. Entrar, irmão. Esse nunca dela durou 90 dias. Aí teve uma campanha na igreja, eu fui para a humilhação, fiz a campanha e chorei, orei, busquei. Quando pensa que não, quando eu olhei, ela está lá na igreja, lá na frente, veio para a igreja, veio para frente, entregou a vida para Jesus, se batizou e glória a Deus, aleluia. Então, queridos, Deus estava trabalhando, queria que eu me humilhasse aos pés dele. Eu era arrogante, né? Eu era gerente nesse período de uma grande empresa, e eu era o cara lá, então eu achava que era o cara, né? Eu achava que era o cara, mas quando eu me humilhei na presença do Senhor, Deus trouxe a minha esposa para dentro da igreja. Então, se humilha nas presenças do Senhor, veja o que Deus quer de você, qual que é a direção, qual que é a chamada que Deus tem para você, que Deus vai mudar a vida do seu casamento, a vida da sua família, né? Queridos, eu vou terminar, né? Tem muita coisa que falar hoje ainda, mas nós vamos terminar. Eu queria ler só mais um versículo bíblico para nós terminarmos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 10. Diz assim, NAA, portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. Nesse capítulo aqui está falando, que nós falamos ontem, sobre que a mulher, ela precisa ter o marido como autoridade sobre ela, né, e aceitar essa autoridade. O marido não pode fazer a obra de Deus tendo a mulher sob autoridade sobre ele. Quando acontece isso,
né? Então atrai maldição para a família. Quando a mulher quer mandar no ministério do marido, ou a mulher que manda em casa e o marido sobe aqui no altar, ele está trazendo maldição, porque ele está desonrando a Cristo. E quando é o contrário, a mulher está desonrando o marido e por conseguinte está desonrando a Cristo. Agora aqui nesse final, ele disse que por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade. Ou seja, esse sinal de autoridade, eles colocaram, né, uma igreja aí colocou um véu, né, porque a Bíblia fala véu, mas esse sinal de autoridade quer dizer ter o marido como autoridade sobre ela. E não é o contrário. Aqui disso, está falando, por causa dos anjos. Por quê, querido? Você sabia que o mundo espiritual do mal, os demônios, falando preto no branco, eles têm um universo de autoridade. Lá em Efésios 6:12, fala, né, da autoridade, tem os principados, potestade, e depois, né, e assim tem uma hierarquia de demônios. Eles reconhecem a autoridade. Os demônios reconhecem a autoridade, eles trabalham debaixo de autoridade. Mas também os anjos reconhecem a autoridade, querido. A Bíblia diz que os anjos estão ao nosso redor para nos ajudar, né? Para nos servir. Agora, como é que você vai ter autoridade? Você vai orar como Elias orou e mandou parar de chover e parou, mandou voltar a chuva e voltou, se você não está debaixo de autoridade? Se a esposa não aceita a autoridade do marido, se o marido não aceita esse papel que Deus deu para ele de ser o líder na sua casa, se o marido não aceita a autoridade no trabalho, né, os chefes no trabalho, não respeita a autoridade, como é que os anjos olham para você e os demônios, os anjos olham e não vão te atender, porque você não está debaixo de autoridade, você quebrou um princípio que nós falamos ontem, um princípio de autoridade, e os demônios dão uma risada. Já contei aqui para os irmãos também, eu estava trabalhando numa empresa muito grande, a empresa era tão grande que, sei lá, dava uns 2 quarteirão desse aqui, só de empresa, e eu estava lá, e eu trabalhava num setor de queijos, e o gerente, eu ganhava a mesma coisa que o gerente, que eu já tinha sido gerente várias vezes, e o gerente estava morrendo de ciúme de mim, todo dia o gerente aprontava comigo, todo dia, mas eu já era pastor, já estava bem aquebrantado, já não me ofendia fácil mais, todo dia ele tentava criar uma situação, e Deus só abençoando, e ele criando situação, Deus só abençoando, ele criando situação, Deus só abençoando, mas teve um dia, irmãos, que ele passou de todos os limites, ele fez dar um prejuízo lá na empresa, e para me culpar, um prejuízo grande, né? Porque qualquer batelada lá era 5 mil litros de leite que se perdia. Aí, queridos, esse dia, quando eu vi aquela lambança que ele fez perder lá uns 20 mil litros de leite, aquele dia eu fiquei bravo demais. Aquele dia eu voltei lá para Canaã, né, de onde eu vim, bravo, né? Aí eu saí no corredor, você é longe, mas até chegar lá na gerência, eu saí, vou lá hoje, vou falar umas verdades para esse gerente, ele está precisando ouvir umas verdades. Não brigar de murro, essas coisas, né? Mas falar para ele umas verdades. Eu ia chamar a atenção dele e falar e tudo, e sair no corredor bravo, né? Acho que eu voltei lá para Canaã, né? Aí quando eu estou bravo no meio do caminho, o Espírito Santo falou assim, não vai não. Se você for, eu não vou com você não. Falei, mas o que é isso? O cara está errado. Não vai não, por causa do princípio de autoridade. Você vai desrespeitar a autoridade. Aí eu botei o rabinho entre as pernas, voltei quietinho, caladinho, fiquei quietinho lá na sala, né? Aí eu tinha falado para os funcionários que eu ia lá criar a casa, aí eles viram que eu voltei murchinho. Você não foi não? Eu falei, não, deixa para lá isso, deixa que Deus vai cuidar. Poucos dias depois, queridos, eu era coordenador de produção. Poucos dias depois, por causa dessa minha obediência, eu fui promovido a gerência regional desta empresa em outro estado. Você está entendendo, querido? A autoridade que nós recebemos quando nós nos submetemos à autoridade que Deus colocou sobre nós. Amém, queridos? Vamos orar então, vamos fazer uma oração, vamos ficar de pé. Hoje vou orar para todo mundo, não precisa vir à frente, não, para todos aí onde vocês estão. Enquanto, irmãos, alguém sentindo no coração de trazer a oferta aqui na frente, pode trazer, e já nós vamos estar orando. Então, se alguém sentir no coração de trazer uma oferta aqui para a obra do Senhor, para essa semana, pode trazer que nós... Glória a Deus, né, queridos? Vamos orar.
você quiser trazer durante a oração. Amado Deus, poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te glorificamos e te adoramos, papai. A palavra foi ministrada, a palavra foi pregada, Senhor, que essa palavra haja transformação de vida, que essa palavra venha abençoar os casamentos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, se há casamentos aqui estremecidos, se há relacionamento aqui estremecido, Pai, se houve palavra de engano até hoje na vida dessas pessoas, meu Pai querido, que o Senhor venha esclarecer, Espírito Santo de Deus, o Senhor venha implodir esses corações endurecidos, né? Essas pessoas de dura serviço, que eles tenham a vida transformada, que eles ouçam a Tua palavra e deixa o Senhor trabalhar na vida deles, meu Pai, e que o casamento deles venha ser abençoado, a família venha ser abençoada, os filhos venham ser abençoados. Pai, dá autoridade para o Teu povo. Senhor, que eles possam profetizar sobre a casa deles, sobre o lar deles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, esse casamento que está para ser destruído, Pai, nós repreendemos esse demônio que está agindo agora. Nós vamos fechar agora, meu Pai, essa entrada de Satanás nesse casamento, Pai. Toda legalidade que foi dada a Satanás está sendo fechada agora, em nome de Jesus. Abençoa essa família, abençoa esse casal, em nome de Jesus. A igreja diga...